Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos adentrando juntos agora no livro de 1 Crônicas, Crônicas dos Reis. São os livros que descrevem na Bíblia Sagrada as histórias dos descendentes, desde lá de Adão, mas também dos reis de Israel, principalmente dos grandes personagens do texto sagrado. Nós vemos aqui que Deus separa 9 capítulos, do início de 1 Crônicas, 9 capítulos, só para definir a descendência dos filhos de Deus nas suas diversas áreas, né? Nós vemos aqui os descendentes de Adão no capítulo 1, os descendentes dos filhos de Noé, os descendentes de Sem, os descendentes de Ismael, os descendentes de Abraão, de Quetura, os descendentes de Esaú, Seir, os reis e príncipes de Edom. E nós vamos ler aqui no capítulo 2 os descendentes de Judá, os 12 filhos de Israel, né? Os 12 filhos de Israel, de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, foram as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz: são estes os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. São os 12 filhos de Israel, as 12 colunas, os 12 principais descendentes mencionados aqui, filhos de Abraão, Isaque, daí vem Jacó. Jacó gerou esses 12 filhos e deles ele começa a descrever aqui a partir do capítulo 2 os descendentes de Judá, os filhos de Davi, os descendentes do rei Salomão, os descendentes de Judá, né, da tribo de Davi, os descendentes de Simeão, no capítulo 5, os descendentes de Rubem, os descendentes de Gad, as histórias das tribos transjordânicas, né, que era Rubem, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E vemos no capítulo 6 os descendentes de Levi, os descendentes de Arão, os descendentes dos levitas, as cidades dos levitas e para que serviam ela, e quem lá morava, os descendentes de Isacar, os descendentes de Manassés, de Benjamim, de Efraim, no capítulo 7, no capítulo 8, os descendentes de Benjamim, e todos esse capítulo 9 também, os habitantes de Jerusalém, depois do cativeiro da Babilônia. E a partir do capítulo 10 começa as histórias de Davi aqui no livro de 1 Crônica, tá? E o que nós podemos aprender quando estudamos as genealogias da Bíblia? Às vezes a gente está lendo as genealogias da Bíblia e aí você de repente se incomoda e fala: o que isso aqui tem a ver? O que isso aqui pode me trazer de benefício? Nós temos que entender que o povo judeu, o povo israelita, né, o povo hebreu, era um povo que levava muito a sério a questão da descendência. As genealogias, elas eram super importantes para o povo judeu. E aí nós vamos aprender sobre isso, o impacto da herança na vida de um líder, o impacto da herança na vida de um líder. E aqui no capítulo 2, como eu li no versículo 1 aqui, os 12 filhos de Israel, ou seja, os 12 filhos de Jacó, se tornaram cabeças, né, príncipes de Deus, à frente das suas tribos, e delas surgiu todo o povo de Israel. Então fala de liderança, sempre lembrando que liderar é influenciar pessoas, e nós podemos influenciar positivamente ou negativamente. É claro que do ponto de vista de Deus, da Bíblia Sagrada, precisamos influenciar positivamente as pessoas, com a nossa fé, com a nossa coragem, com a nossa ousadia, com a nossa integridade. A nossa influência precisa ser positiva na vida das pessoas. Isso vai influenciar não somente as pessoas que estão ao nosso redor, mas também a nossa descendência, a nossa herança. Vemos aqui que os primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas são genealogia de líderes, de cabeças, de pessoas importantes, proeminentes em Israel. Quase 1/3 do livro foi dedicado às genealogias em Israel. Então nós vemos aqui um enorme espaço dedicado a esta lista de antepassados, ilustrando aqui a grande importância da herança de um líder hebreu. Aqui nós vemos Deus exaltando a liderança dos hebreus, e tal ênfase pode nos ensinar várias lições importantes. Por exemplo, a nossa geração e a nossa cultura, infelizmente, parecem dar bem menos valor
aos antepassados familiares e à tradição do passado se comparado com outros povos da história. Infelizmente, o mundo ocidental, que é o mundo que nós vivemos, não oriental, não do Meio Oriente, nem da Ásia, ali daquelas regiões, muitas vezes não valoriza os antepassados. Mas no mundo oriental é diferente. Nós temos que aprender muito com eles com relação a isso. Precisamos aprender a valorizar os nossos antepassados familiares. Assim como, por exemplo, você vê o povo judeu, você vê uma honra, né, com os antepassados, com os pais. Nós vemos isso. Podemos aprender, né, através das linhagens desses líderes hebreus, que nós podemos ler aqui nos 9 capítulos de 1 Crônicas. Primeira coisa que nós aprendemos quando pensamos no impacto da herança na vida do líder é que, através da herança, as pessoas permanecem ligadas. Ou seja, permanecemos ligados através da sua herança. É através da sua herança que você se torna ligado aos teus antepassados, às pessoas que fizeram parte da tua história. Em segundo lugar, nós vemos que viram o papel da história e obtiveram perspectiva do mesmo. Ou seja, Israel teve toda uma história e os antepassados de Israel, esses grandes personagens, esses grandes líderes, esses grandes cabeças de Israel, tiveram um papel na história da formação, do desenvolvimento e da construção deste povo precioso e obtiveram uma perspectiva do mesmo. Terceiro lugar, também foram capazes, o povo de Israel foram capazes de honrar e dedicar respeito aos seus antepassados. Vou repetir, foram capazes de honrar e dedicar respeito aos seus antepassados. E como nós precisamos aprender isso, por exemplo, dentro da cultura, um dos principais mandamentos da cultura de Israel é: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Hoje no mundo ocidental, infelizmente, nós não vemos essa honra aos nossos antepassados, essa honra aos nossos progenitores, os nossos pais, as nossas mães. Muitas vezes são lançados, jogados fora, né, tratados de qualquer maneira, e não são honrados os nossos antepassados. Na cultura de Israel era diferente. Israel, o povo de Israel foram capazes de honrar e dedicar respeito aos seus antepassados. Será que você tem honrado e respeitado seus pais? Sua mãe, seu pai tem sido honrado conforme o mandamento do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Às vezes você não está indo bem na sua vida porque você desonrou seus pais. Às vezes você não está tendo muita saúde, bem-estar físico, biológico no seu corpo, na sua história. Deus está encurtando a tua vida porque você desonrou seus pais. Toda vez que honramos os nossos pais, temos a bênção da prosperidade, temos a bênção da longevidade, longos dias sobre a terra. Mas quando desonramos os nossos pais, a nossa vida é encurtada e a miséria, a pobreza e bancarrota é atraída sobre a sua vida. Em quarto lugar, nós vemos que o povo de Israel, eles viram a sua linhagem como uma bênção familiar e transmitiram essa bênção adiante. Até hoje, nós vemos dentro da cultura judaica os pais abençoando os filhos, os pais declarando palavras de bênção sobre os seus filhos, os pais transmitindo esta bênção adiante através do seu legado, através da vida dos seus filhos, através da sua linhagem. Nós vemos a bênção familiar operando e agindo através dos pais sobre os filhos. Em quinto lugar, vemos que usaram a sua herança para proverem senso de estabilidade aos seus filhos. Vou repetir, usaram a sua herança para proverem senso de estabilidade aos seus filhos. Como a cultura ocidental, infelizmente, a maioria das pessoas não valoriza os seus antepassados. Os pais não transmitem aos filhos os seus valores. Pelo menos uma boa parte do mundo ocidental não transmite valores espirituais, valores de Deus, valores e princípios do reino de Deus aos seus filhos. O que acontece? Seus filhos são inquietos, inconstantes, não têm paz no coração, vivem vidas atribuladas, porque não houve essa transmissão da bênção, transmissão de valores, transmissão de princípios
e de bênção que geram estabilidade na vida dos filhos. As famílias destroçadas, os filhos instáveis, os pais, brigando entre si, tudo isso gera instabilidade na vida dos filhos, e não é o que Deus projetou para a família. A família foi feita para promover paz, graça, amor e estabilidade na vida dos filhos. Em sexto lugar, nós aprendemos através desses textos, desses 9 capítulos de 1 Crônicas, que o povo de Israel percebeu o potencial de talentos e vocações através da lei da herança. Talentos e vocações foram despertos, foram desenvolvidos, foram potencializados através da lei da herança. E por último, o sétimo princípio, eles puderam reter a sua identidade, mesmo quando foram exilados para um país estrangeiro. Israel manteve a sua identidade como filhos de Deus, como filhos da promessa do Senhor, como povo de propriedade especial de Deus, nação escolhida por Deus. Toda essa identidade foi gerada através da lei da herança, do impacto da herança através da vida dos líderes, dos pais transmitindo as bênçãos familiares aos seus filhos. Olha a importância da identidade. Nós transmitimos a nossa identidade, as nossas virtudes, as nossas qualidades, as nossas potencialidades, despertarmos dons, vocações, talentos e todos esses 7 princípios que aprendemos aqui através da palavra de Deus. Primeiro princípio, permaneceram ligados à sua herança. Segundo princípio, viram o seu papel na história e obtiveram perspectiva do mesmo. Terceiro princípio, também foram capazes de honrar e dedicar respeito aos seus antepassados. Respeite os seus antepassados, respeite os seus avós, respeite os seus pais. Em quarto lugar, viram a sua linhagem como uma bênção familiar a ser transmitida. Quinto lugar, usaram a sua herança para proverem senso de estabilidade nos seus filhos. Sexto lugar, perceberam o potencial de talentos e vocações através das gerações. E sétimo lugar, puderam reter a sua identidade, mesmo quando exilados num país estrangeiro. Então nós temos que aprender muito com o povo de Israel. Temos que aprender muito com o povo judeu nesse aspecto, a bênção das genealogias, o impacto da herança na vida de líderes. Que possamos valorizar os nossos antepassados, que possamos transmitir valores e princípios espirituais para os nossos filhos, que possamos abençoar as futuras gerações através das nossas próprias vidas, mantendo esse legado, essa continuidade através da vida de outras pessoas. Que você seja uma bênção na vida de outras pessoas, porque liderar é influenciar. E Deus te chamou para liderar e influenciar, para ser sal da terra, luz do mundo, para ser uma bênção na sua geração. Amém? Eu sou o pastor Giovanni, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Venha nos visitar, venha nos conhecer, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, Zona 2, aqui pertinho da Aviação Umuarama, em frente ao Nitron Anhanguera. Estamos ali toda quarta-feira às 20 horas, toda sexta-feira agora, tarde da vitória, às 15 horas. Sexta-feira à noite, o culto da nossa juventude na Rocha. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Vem estar conosco, venha fazer parte dessa família linda e preciosa, Igreja Casa na Rocha. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Deixa eu te abençoar aqui no final dessa ministração. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus te encha com a sua paz, com a bênção e a prosperidade do alto. Que você aprenda a valorizar os teus antepassados, a tua herança espiritual, a tua herança familiar. Que você seja uma bênção na vida dos teus filhos, na tua casa, na tua família e ao teu redor. Que todas as pessoas sejam tocadas e abençoadas através da unção e da bênção de Deus que está na tua vida. Que o Senhor te liberte de todo mal, que o Senhor te cure, te restaure, te abençoe por todos os lados. Que a bênção do Altíssimo, a glória e a graça de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Sejas curado, restaurado, liberto, transformado pelo poder de Deus, em o nome de Jesus. Amém
e amém. Deixe seus comentários aqui embaixo, aperta no sininho, compartilhe, aperta no aviãozinho e compartilhe através das suas redes sociais. Nós estamos sempre no Spotify, Google Podcast, Instagram, Facebook e YouTube. E aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, os horários de culto, o endereço da igreja. Tem também as informações para que você possa contribuir conosco, se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Se você foi abençoado, abençoe também a causa do Evangelho, o reino de Deus, e seja abençoado por Deus, multiplicados sejam as bênçãos e as prosperidades de Deus sobre a tua vida, amém? Desde já mando um abraço, um beijão, Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Quero mandar um abraço para o Vini Gamieiro, sempre está aqui conectado conosco, o Ferreira Medeiros, nosso querido abençoado, a Cida Tait, o Raide Freire Rodrigues, também precioso, lá de Belém do Pará, meu amigo querido, a Emma Guazelli, que sempre está aqui conectada conosco, a Claudinha. Deus os abençoe, preciosos. Um grande abraço, um grande beijo, que Deus esteja com vocês, vos abençoando em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém.